E quando nós outros lemos aqui o Salmo 27, que Deus estava meditando a hora, ele diz assim: Ele, Senhor, és-me luz. Você vê que ele, David, que escreveu esse salmo, ele diz: Ele, Senhor, és-me luz e mi salvação. De quem temerei? Ele, Senhor, és a fortaleza de minha vida. De quem he de atemorizar-me? Quando se juntaram contra mim os malignos, mis angustiadores e mis inimigos, para comer mis carnes, eles tropeçaram e cadearam. Aunque um exército acampe contra mim, não temerá meu coração. Aunque contra mim se levante guerra, eu estarei confiado. Uma coisa he demandado a Senhor, e esta buscarei, que este eu em la casa del Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar la hermosura del Senhor e para inquirir em su templo. Porque Ele me esconderá em su tabernáculo en el dia del mal. Me ocultará em lo reservado de su morada. Sobre uma roca me pondrá em alto. Luego levantará mi cabeça sobre mis inimigos que me rodeiam. E eu sacrificarei em su tabernáculo sacrifícios de júbilo, cantarei e entonarei alabanças ao Senhor. Amém? Mire a consciência de David. Mire a intimidade que ele tinha com Deus. Mire a comunhão que ele tinha com Deus. Mire, um homem que era odiado por muitos, tinha muitos inimigos, pero ele tinha uma consciência e ele mostrava que sua prioridade era estar com Deus. Era estar com Deus. Ele priorizava sua comunhão com Deus. Nada mais. E quantas vezes nós outros passamos por uma guerra, por uma batalha, por uma luta com nós outros, com nossa família, e que entramos em desespero ou em desesperação. Que entramos em angústia. E que revelamos que nossa confiança em Deus é pequena. Por quê? Porque não priorizamos nossa comunhão com Deus. Porque você necessita entender que tudo que está relacionado à vida espiritual vai contrariar, vai ser uma coisa muito mal para a minha natureza humana. Por exemplo, quando você habla de eu vou orar, seu corpo não quer que você ore. Eu vou ler a Bíblia. Seu corpo não quer que você leia a Bíblia. Você não pode pensar que a vida espiritual vai crescer de forma espontânea. Que de forma espontânea você terá desejo de ler a Bíblia, de orar, de ayunar, de levantar-se por la madrugada. Porque todo que habla com respeito à sua vida espiritual não é bueno para a natureza humana. Nuestra natureza humana é dominada, guiada por nossas emoções, sentimentos. Por isso que quando nossa carne ou nossa natureza humana está mais forte que nosso espírito, quando passamos por uma guerra, por uma batalha, por uma luta, caímos. É assim. Desanimamos, nos entristecemos, choramos. Por quê? Porque não estamos como David.
Você vê que ele dijo aqui, vou ler aqui nesta Bíblia agora, que me gusta, que tem nas notas de obispo, vou repetir as palavras. Ele dijo, ele Senhor és mi luz e mi salvação. Mire como ele empeça a escrita, como ele empeça o salmo. Ele empeça dizendo, ele Senhor és mi luz e mi salvação. A quem temerei? Ou seja, não tenho medo de nadie. Porque quem és mi luz e quem és mi salvação, és maior do que todos. Amém? El Senhor és la fortaleza de mi vida. De quem tendrei temor? Então, quando Deus é la fortaleza de sua vida, você não terá temor del vírus, de la pandemia, del câncer, de la miséria, de la pobreza. Ah, se esta pandemia não passar, que será de minha vida? Eu vou passar hambre, eu vou perder meu emprego, eu vou me quedar na miséria. Não. E Deus? Onde está Deus? Deus está contigo ou não está? Amém? Deus está contigo. Então, de quem eu vou temer? De quem temerei? Então, David ele dijo, quando os malhechores vinieron sobre mim para devorar mis carnes, ellos, mis adversários e mis inimigos, tropeçaram e caíram. Aunque um exército acampe contra mim, não temerá meu coração. Aunque em mim contra se levante uma guerra, apesar de ello, estarei confiado. Amém? Estamos falando de guerra. Guerra. Não estamos falando de um problema, de muitos problemas. Há momentos em sua vida que você se vê com muitos problemas explotando contra você. Problemas econômicos, problemas em seu matrimônio, problemas espirituais, problemas em sua família, problemas com sua mamá, problemas com seus filhos. É como na guerra que explotou contra você. Pero se você está confiado em quem? Em Deus, nada passará. Você vencerá. Amém? Não há pandemia, não há epidemia, não há ele inferno que puede contra você. Ou poderá contra você. Porque você está confiado em Deus. E Deus é maior do que todos. Amém? Ele dijo, uma coisa, agora, é este versículo que é o principal, que mostra por que David era la chica de los ojos de Deus. Compreende essas palavras, sim ou não? La chica de los ojos de Deus. La princesa de los ojos de Deus. David tinha um coração muito humilde. E um coração em comunhão total com Deus. Neste versículo 4, neste verso 4, vou poner para você que não tem sua Bíblia. Aqui está. Ele dijo, uma coisa he pedido ao Senhor, e essa buscarei. Ou seja, não é solamente pedir, eu tenho que buscar. Compreende as palavras, sim ou não? É uma coisa que depende de mim. Amém? É como eu falei, não é uma coisa espontânea. Eu tenho que buscar, eu tenho que me acercar a Deus, eu tenho que me esforçar. Amém? Me hago entender, sim ou não? Ele diz, uma coisa he pedido ao Senhor, e essa buscarei, que habite eu em la casa del Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar la hermosura del Senhor e para meditar em seu templo. Amém? Compreende sim ou não? Está claro este versículo? Davi priorizava sua vida com Deus. Aunque lá fora tinham uma guerra, aunque explotou uma guerra, tinham inimigos para matá-lo, tinham inimigos para acabar com ele, homens poderosíssimos, reis, pero uma coisa ele pedia, Senhor, eu quero estar todos os dias em tu casa.
Por isso que David nunca perdeu na guerra, nunca perdeu na batalha, nunca ele foi derrotado, porque sua prioridade era estar em comunhão com Deus. Amém? Em comunhão com Deus. Sua confiança era 100% em quem? Em Deus. Você tem problemas. Temos problemas. Temos objetivos, metas. Temos coisas para que Deus venga a responder-nos. Sim ou não? Pero, uma coisa você tem que pedir. E esta coisa tem que ser prioridade em sua vida. Que você esteja na casa de Deus. Amém? Que você esteja em comunhão com Deus. Que você pueda contemplar a hermosura de quem? Nós outros estamos aqui agora, somos privilegiados. Amém? Privilegiados. Você tem problemas, pero você vai vencer esses problemas. Porque esses problemas não estão lutando contra você, estão lutando contra o Deus que você serve. Amém? Me hago entender? Aí, mire o que ele dijo. Como é bueno. Ele dijo, porque en el dia de la angústia, ou em outras palavras, nós vamos ter nossos dias de angústia. Amém? Se você permanecer na presença de Deus, Deus estará contigo para sempre. Ele nunca te deixará. E esta luta que você está passando, você vai vencer. E quando você vencer, vai servir para trazer mais experiência, mais madurez, mais comunhão. Porque quanto mais você vence, avança, mais você torna-se íntimo de Jesus. Amém? Você vê que as palavras de David mostram que ele tinha uma intimidade com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Que era uma pessoa íntima. Que era uma pessoa muito cerca de Deus. Ele falava de Deus não como um rei. Ele falava de Deus como um padre, como um filho, como uma comunhão muito cerca, muito cerca. E é esta comunhão que nós outros necessitamos buscar. Amém? Você não pode vir à igreja solamente para pedir soluções de seus problemas, para que Deus responda às suas necessidades, para de orar e apresentar suas lágrimas de angústia. Não. Você tem que vir à igreja para contemplar a grandeza de Deus, a hermosura de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, porque é isso que dará condição de você sair e vencer a guerra que está lá fora. Amém? Você vê que David, ele dijo, para que no dia de la angústia me esconderá em su tabernáculo, em lo secreto de su tienda, me ocultará, sobre uma roca me pondrá o quê? Em alto. Amém? É o versículo 5. Me pondrá em alto. Aí ele dijo, entonces será levantada minha cabeça sobre mis inimigos que me cercam, e em sua tienda oferecerei sacrifícios com vozes de júbilo cantarei, sim cantarei alabanças ao Senhor. Amém?